Seguimos aqui repercutindo o tarifaço de Trump. Eu vou conversar agora com o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura. Muito bem-vindo. Boa tarde, José. Boa tarde, Simone. Eu agradeço mais uma vez o convite aí, né? Acho que eu já estou fazendo parte aí da ala de convidados especiais aí do AgroMais, né? Sério, é isso Mas mesmo. É sempre bom. uma honra aí falar com vocês aí, sempre bom falar com vocês, porque vocês levam uma informação verdadeira aí aos quatro cantos do Brasil, isso é de extrema importância para nós. Obrigada pela deferência, é sempre um prazer tê-lo aqui, não é? Um setor muito importante para o Brasil. E a gente está falando ao longo, desde a semana passada, não é, José? Desde quarta-feira, dia 9 de julho, a gente vem falando, repercutindo aqui em todos os jornais aqui do nosso AgroMais, o setor de carne, né? A gente colocando, trazendo a proteína aqui para a nossa conversa, o setor de carne tem falado, não é, em relação ao que está acontecendo, o impacto já acontecendo, já ocorrendo, importadores já tinham saído das compras, frigoríficos também estão produzindo menos aí, segurando, né, para a produção, né, não tem como exportar agora. Enfim, a arroba também está pressionada, a gente tem ouvido aí desde a semana passada. E o frango, a gente sabe que não tem esse histórico de exportações para os Estados Unidos, né, para os americanos. Mas como é que vocês analisam? A proteína animal, o frango, né? Não tem ainda, mas assim, sai ileso disso tudo? Como é que a ASGAV está observando, né, quando a gente fala na proteína animal e os impactos aqui para o nosso país? Bom, Simone, nós estamos assim numa situação de apreensão, né? Até porque mesmo que a gente não tenha essa participação no mercado americano com carne de frango, mas nós estávamos aí numa situação emergente com ovos, né, em detrimento aí aos casos de influenza aviária nos Estados Unidos, no ano passado e nesse ano, né, onde inflacionou lá o preço dos ovos, lá saindo de patamares de $1 para $9, em média, a dúzia, né? Então, assim, o que a gente vê em relação à carne de frango? Num primeiro momento, também, né, não nos afeta de forma direta e instantânea, né, caso as tarifas venham entrar em vigor, mas podemos ter um revés, assim, no que se refere hoje como se comporta o mercado brasileiro, né, que aí a proteína bovina que não vai ser exportada para lá, mesmo que os frigoríficos bovinos estejam tomando suas medidas estratégicas aí de contingenciamento, né, acaba alguma coisa voltando para o mercado interno. Então, poderemos ter lá na frente algumas situações que possam modificar um pouco o cenário. Não sabemos o quanto, mas pode modificar. Porém, a gente também tem um leque de exportações, a avicultura tem um leque de exportações que ela amplia cada ano, né? Novos mercados são abertos, outros ampliam as cotas de importações de carne de aves do Brasil como um todo, né? E isso pode ser um fator aí que venha a amenizar esse impacto que porventura possamos ter no mercado interno, caso haja essa retenção da carne bovina no mercado interno. No que se refere a ovos, né, a gente acredita, né, também que haja aí um diálogo, né, entre os governos, né, que eu acho que isso é o princípio de toda uma solução, né, de impasses, né, e realmente o tarifaço ele gera um impasse, né, porque sai aí, né, de alíquotas irrisórias ou até isentas e acaba partindo aí para uns 50%, que realmente inviabiliza para alguns setores. Mas, né, a gente sabe que também o próprio mercado americano, no nosso caso da proteína ovos, né, o Brasil foi digamos assim, uma estratégia de solução para diminuir a inflação dos preços dos ovos lá no mercado americano. Então, assim, eu acho que antes de determinar, né, de realmente, né, consolidar, né, esse anúncio, né, e a gente já viu que, num passado recente, né, o presidente Trump anunciou algumas medidas tarifácias para alguns países, depois foi lá, negociou, renegociou, né, estão buscando aí um entendimento. Talvez seja esse o caminho que vai acontecer com o Brasil. Precisamos de diplomacia, diálogo, né, e essa compreensão estratégica do que realmente é essencial para o mercado americano e quanto é o papel nosso, né, para contribuir,
né, com a economia dos Estados Unidos, evitar inflacionamento de preços e, ao mesmo tempo, contribuir com o fluxo comercial que nós, né, estamos aqui, né, trabalhando e implantando aqui para atender as demandas aí das exportações. Pois é, né, José? O Brasil exportou e muito, não é? Os ovos, né, produzidos aqui no Brasil, ovos para os Estados Unidos por conta aí da gripe aviária. Hoje, como é que está essa situação, né? A gente não tem aí o impacto direto para a proteína do frango, mas os ovos, o Brasil, quando os Estados Unidos eles precisaram, não é? Não tinha, tiveram que abater aí nas granjas, as aves, enfim, faltou, né, a proteína, né, lá. O Brasil conseguiu abastecer o mercado, porque a gente deu aqui a informação, os ovos estavam assim, preço lá nas alturas, né? Nem lembro mais quanto que estava custando aí, mas era uma coisa assim muito absurda. Ou seja, o Brasil conseguiu abastecer o mercado americano, não é? Nesse momento difícil para eles, quando a gente fala de gripe aviária, é uma situação complicada, mas o Brasil conseguiu chegar e atender os americanos. Agora, como é que como é que estão os envios de ovos para lá? Deu uma apaziguada, o Brasil não está mais exportando, e nisso tudo pode afetar essa exportação, caso ela venha ocorrendo mais aí para o Brasil. Sim, a gente tem conversei hoje mesmo com o presidente Santin da BPA, justamente analisando, né, como é que está se comportando essa situação. A gente ainda está num momento de expectativa, né? Um momento de transição dessa política toda de tarifaço, né? A gente consolidou o primeiro semestre, por exemplo, a nível Brasil, com aumento das exportações brasileiras de ovos, né, na casa de 192% no primeiro semestre, comparado com o primeiro semestre do ano passado. E isso aí, em torno de 40%, 50% desse volume aí, né, foi destinado aí ao mercado americano. Então, assim, a gente ainda está hoje, né, trabalhando, né, sobre esses números, esses volumes, né, expressivos que foram alcançados. Agora, estamos num momento de apreensão, né, vamos saber como é que vai ser realmente a efetividade desse tarifaço, né? Talvez o tarifaço possa até, né, ainda viabilizar a exportação de ovos do Brasil, talvez, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer, né? Porque inflacionou muito o preço dos ovos lá na crise, né? No epicentro da crise da influenza aviária, né? Saindo de $1, né? Os 50 centavos de dólar para quase 8, 9 dólares a dúzia, né? Isso convertendo em reais chega a quase 80, 90 reais, né? Então, assim, talvez, né, haja uma revisão dessa tarifa, né, justamente para que não se tenha uma inflação dos preços lá. Ou talvez, né, se analise de uma forma, né, que mesmo com tarifaço continue sendo viável, né, o setor vai continuar abastecendo aquele mercado. Mas veja bem, são apenas suposições, né, e previsões. Não se sabe se realmente vai viabilizar ou não. Mas, né, voltamos ao princípio de que diálogo, diplomacia, estratégias, né, muito bem elaboradas, né, possam reverter essa situação e a gente continuar abastecendo o mercado americano com um alimento que é essencial na dieta da população americana, que é muito consumido, é um dos países que mais consome. E ainda estão com problema de influenza aviária, e abateram 160 milhões de aves em 3 anos. Esse primeiro trimestre de 2025 abateram quase 35 milhões. Então, veja bem, né? E o Brasil é um potencial produtor, potencial fornecedor, né? Foi chamado para atender a demanda, diminuir a inflação dos preços lá nos Estados Unidos, né? Não do preço do ovo tão somente, né, in natura para alimentar a população, mas o ovo que é base para muitos outros alimentos produzidos nos Estados Unidos, massas, biscoitos, bolos, uma série de outros alimentos que são produzidos lá que usam ovos na matéria-prima, então, como matéria-prima. Então, assim, a gente vê um cenário que ele é tenso, ele gera apreensão, mas ao mesmo tempo a gente tem alguns ingredientes aí que possam, né, propiciar uma negociação e continuar viabilizando a exportação de ovos para os Estados Unidos.
Pois é, assim como o café, os ovos fazem parte aí, não é, do alimento do americano. Vai ficar ruim para as exportações do Brasil, caso essa tarifa, super tarifa de 50%, ela chegue mesmo dia 1º de agosto, mas também muito ruim para o consumidor norte-americano. José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Asgave, nossa parceira aqui, não é, no AgroMais, esses 5 anos do AgroMais, que é a Asgave, Associação Gaúcha de Avicultura. Muito obrigada mais uma vez por essa conversa hoje aqui com a gente, para trazer aí, né, os pontos, essa reflexão e apreensão, digamos assim, não é, do setor. Obrigada, viu? Obrigado, Simone. Parabéns pelos 5 anos aí. Permanecemos à disposição do AgroMais. Obrigada. Até breve. Tchau, tchau. Até a próxima.